Eu só percebi que eu tinha esquecido de mim quando o meu corpo gritou. E talvez o seu corpo, as suas emoções, os seus relacionamentos também estejam tentando dizer alguma coisa para você. Teve uma época da minha vida que estava tudo bem, estava tudo fluindo. Eu tinha uma casa onde tudo fluía perfeitamente. Estava numa fase também de tranquilidade financeira, tinha conquistado as minhas coisas e tinha meus amigos, família. Eu me lembro então que eu estava sempre disponível para as pessoas nessa época. E eu fazia tudo com muita alegria, sabe? Tava lá, feliz da vida, e resolve isso, resolve aquilo. Era uma irmã que ligava, era outra que ligava. E eu lá, de prontidão. Nem questionava. Eu ia com tudo, sabe? Para resolver a vida das pessoas, para ajudar. E às vezes eu mesma ligava, e aí, tá tudo bem? Resolveu aquela situação? Como que tá? Sabe? Querendo saber se tinha dado certo aquela ajuda que eu tinha dado. E assim eu fazia. Passava, né, o meu tempo dessa forma. E eu acabei me tornando a pessoa que resolvia tudo para todo mundo, porque eu acreditava que eu estava sendo uma boa mãe, eu estava sendo uma boa irmã, esposa, amiga, sabe? Aquela pessoa de coração grande, aberto. Não, eu tô aqui, acolhi a dor de todo mundo, o problema de todo mundo. Eu vivia nisso. Só que eu não percebia que, me comportando dessa forma, eu estava me abandonando. Eu não conseguia ver isso, porque eu me sentia tão envolvida com a vida, né? Com a vida das pessoas, os problemas, sempre ali, disponível, querendo saber se a pessoa estava bem. Então eu não percebia que eu vivia um padrão, que era o quê? Tá sempre ali, ó, resolvendo os problemas das pessoas, querendo ajudar, e eu totalmente esquecida. Só que existe uma diferença entre amar as pessoas e se perder dentro da vida delas, percebe? Aí teve uma certa madrugada que eu acordei sentindo muita dor no meu corpo, de um lado do corpo, assim, do quadril, assim, para baixo, assim, não era em cima, mas na parte de baixo. Eu simplesmente, eu não conseguia me mexer. Meu corpo travou e eu tentando me mexer ali na cama e aquela dor terrível. Eu falava, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Meu corpo travou, eu simplesmente não me mexia. Era até difícil de respirar, tamanha dor que eu estava sentindo. Aí eu acabei chamando meu marido, acordei ele e falei: eu não estou conseguindo me mexer. Eu não consigo me mexer na cama, sabe? Eu tentava fazer um movimento e aquilo era demais. Até que ele, não, calma, calma. E aí eu fui devagarzinho, ele conseguiu, né, me colocar sentada na cama, sentei. E bem devagarzinho, muito devagar, porque eu tinha uma dor assim intensa. Eu fui, né, desci as escadas, porque eu ainda tinha uma escada para descer, e ele me levou para o carro e fomos até o hospital. Chegando lá, passei pelo médico, fiz alguns exames ali mesmo, né? Ele tirou um raio-x para ver o que estava acontecendo e não mostrou nada. Passou um remédio para dor, tomei, aliviou aquela dor intensa que eu estava sentindo, mas aquela dor ela se com menos intensidade, mas ela continuou, parou ali nos próximos dias, e nisso eu fui, realmente procurei os médicos específicos para fazer os exames, tal, fiz vários exames da coluna, enfim, tudo que eu precisava fazer, exame de sangue para ver se tinha alguma inflamação, o que estava acontecendo comigo. E nada, não aparentava nada nos meus exames. Tava tudo normal. Até que eu encontrei um médico, né, um dos meus médicos. Perguntou até, conversou bastante comigo, na verdade, né? Eu expliquei como que era a minha rotina, a minha vida, enfim.
E ele acabou me falando que talvez eu estivesse somatizando as minhas emoções. Através, né, de tudo que eu vivia, era muita coisa. Aí aquilo mexeu profundamente comigo. E eu saí naquele dia do hospital me perguntando, né, quem está cuidando de mim? Porque eu estava disponível para todo mundo. Mas e eu? Aquele dia eu saí com essa pergunta na minha mente. E foi quando eu comecei a me olhar de verdade, fazer, né, uma autorreflexão. Por que eu estava me sentindo daquela forma? O que estava acontecendo comigo? O que aquela dor queria dizer para mim? Porque aparentemente eu tinha uma vida perfeita até. Família, marido, uma situação financeira muito boa, tranquila. Mas, apesar disso tudo, eu senti um vazio. E aí, depois de todos esses exames que eu fiz, então, onde eu comecei todo esse questionamento, realmente abriu assim um mar de questionamento dentro da minha mente. Eu senti o vazio interno. Por que eu estava me sentindo daquele jeito? Porque foi aí que eu comecei a ter coragem de olhar para mim. Por que eu me comportava daquele jeito? Qual era o significado disso tudo? O que a vida queria mostrar para mim? Então, foram várias perguntas que eu comecei a me fazer. A minha vida parecia maravilhosa. Quem me olhasse de fora, parecia que estava tudo perfeito. Nossa, que vida maravilhosa que a Lana tem. Mas não era assim que eu estava me sentindo. E aí eu comecei, de fato, a mergulhar no autoconhecimento, para eu trazer clareza para aquilo que eu vinha sentindo. Foi aí que eu percebi o quê? Que eu estava desconectada de mim mesma, de quem eu era. Porque eu fui vendo que eu tinha muitos desejos, eu tinha vontade de fazer muitas coisas, mas eu estava tão envolvida com a vida de todo mundo, os problemas de todo mundo, que eu não tinha tempo para mim. As pessoas se acostumaram a vir até mim e pedir as coisas. E eu sempre disponível, porque eu não tinha coragem de falar não. Eu não conseguia falar não para as pessoas, eu tinha dificuldade mesmo. Até perceber que, por que eu não conseguia falar não para as pessoas? Eu tive que começar a olhar para isso. Por que eu não falava não? Porque eu tinha medo de ser rejeitada, eu tinha medo de deixar, né, de me amarem, de não ser amada, se eu não atendesse às necessidades das pessoas, principalmente da minha família, né, da minha filha, do meu marido, porque isso foi algo que nós aprendemos que para ser amadas, em algum momento lá da sua vida, você pode ter aprendido isso, que para a gente ser amada, a gente tinha que fazer as coisas para as pessoas. Talvez você escutou alguma coisa, como eu escutei. Ah, você não está sendo uma boa filha. Você não está isso. Você não está fazendo direito. Mamãe não vai gostar de você, não vou gostar de você. E entre várias outras coisas, tá? Tô dando só apenas um exemplo. Talvez a gente escutou, eu escutei, e você talvez tenha escutado isso. E aí assim a gente aprendeu que temos que estar disponíveis para as pessoas para podermos nos sentirmos amados. E essa reflexão é algo bem desafiador de fazer. Mas aquilo começou a me perturbar demais, porque a minha vida parecia que daí tinha perdido o sentido de tudo. Mas qual é o sentido da vida, na verdade? A vida não poderia se resumir a isso. Agora que eu tinha mais tempo para mim, para eu poder fazer minhas coisas, eu não conseguia fazer minhas coisas. Eu me sentia frustrada, eu me sentia ressentida, porque eu não tinha voz. Era isso que eu fui reconhecendo. Quando eu parei para fazer essa autorreflexão, eu percebi exatamente isso. Eu estava me colocando sempre em último lugar. Então eu não tinha perdido a minha força. Eu tinha apenas me desconectado de mim mesma. Foi isso que eu percebi. Eu não deixei de ser essa mulher forte que eu sempre fui.
E afinal das contas, o que que eu aprendi com isso tudo? Eu aprendi que se amar, se colocar em primeiro lugar, isso não é egoísmo. É a gente entender que nós também temos a nossa necessidade. Eu preciso cuidar de mim para eu poder também estar bem, para ajudar as outras pessoas. Entendi que eu não preciso ficar falando sim o tempo todo para eu me sentir amada. Eu não preciso, estar disponível o tempo todo para as pessoas. Que cuidar de si, cuidar de mim, não significava que eu deixei de amar as outras pessoas. Eu entendo que os outros têm as necessidades deles, mas eu também tenho a minha. É eu aprender a me priorizar. Vou ajudar as outras pessoas, mas primeiro eu preciso estar bem. Lembra? Primeiro, quando está no avião, primeiro você coloca a máscara em você. Depois você ajuda a outra pessoa. Jesus já disse: amai o próximo como a ti mesmo. Ele não falou para você amar o próximo primeiro para depois você. A gente pode se amar e amar o outro. Mas então a gente precisa estar bem, cuidar de nós, para a gente poder entregar o nosso melhor. Eu poder ajudar a outra pessoa de fato. E não me abandonar. Entrar nesse ciclo, de autoabandono. Aí você fica nessa repetição de ciclos, vivendo frustrada, vivendo ressentida, se sentindo abandonada. Mas porque nós mesmos estamos nos colocando nesse papel. Por poder viver relações saudáveis, eu não preciso me perder na vida das outras pessoas, eu não preciso me abandonar para viver isso. Porque muitas vezes eu desejei, por muito tempo eu desejei ter mais tempo para mim, eu desejava ter tempo, para eu poder fazer as coisas que eu queria. Só que esse tempo nunca chegava. Esse depois que eu deixava, depois eu faço isso, porque primeiro eu tenho que fazer isso aqui agora para ajudar outra pessoa. Então eu estava sempre me colocando depois, o depois, e esse depois nunca chega. Eu aprendi que eu precisava tomar uma decisão, que era de me escolher. Me escolher. Isso é uma escolha, é uma decisão. Eu me escolho. E quando eu consegui fazer isso, foi libertador. Foi libertador para mim, porque realmente eu comecei a me encontrar. Fui percebendo quais eram os meus padrões, quais comportamentos que estavam me levando a continuar naquele ciclo, onde eu continuava me sentindo frustrada. Então você começa a se perceber, mas para isso você vai ter que se escolher. E foi exatamente isso que eu fiz. Talvez seja isso que você precisa também. E me conta aqui, em qual momento da sua vida você percebeu que estava se colocando em último lugar? Se esse vídeo fez sentido para você, já curte aqui, deixa nos seus comentários o que você achou e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. Até o próximo vídeo.